Armando Manuel de Araújo. Vamos também discutir as acusações que a Renam faz à Frelimo e às Forças de Defesa de Moçambique. E lá mais para o fim vamos também falar das comissões criadas pelo Presidente da República para resolver as diferenças com a Renam. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, quis dizer desde já, apresento Esta Skauk. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de hoje. Obrigada, Mucipe, boa noite. Muito bem, contamos também com a participação de Egna Sedumo, que é pesquisadora. Muito boa noite, seja bem-vinda. Depois de termos visto a Assembleia Autárquica de Quelimane a votar a favor da queda de Manuel de Araújo, vimos desta vez o Conselho de Ministros, de alguma forma investido de poder para tal, a também destituir de que já apareceu em público a dizer que não abandona a função porque ainda não recebeu informação e também porque tem direito ao contraditório. Quero ouvir a sua opinião no seu a estes acontecimentos no município de Quelimane. Boa noite mais uma vez, Mucipe. Quero cumprimentar aqui a Egna e cumprimentar também os nossos telespectadores. Vou começar por pedir desculpas. Não estou com muito boa voz hoje, então vão perdoar os telespectadores. Exatamente. Sobre a perda, a eventual perda de mandato de Manuel de Araújo. Portanto, o que nós vimos há 2 semanas, portanto, a Conselho Autárquico era derrubado porque não tem competência, que não tinha competência para deliberar sobre esta matéria. O que o Conselho Autárquico, a Assembleia Municipal poderia e pode, porque achar que estão reunidas as condições para tal, é canalizar este assunto para o Ministério do Tutela, que é o da Administração Estatal, e este, por sua vez, portanto, agendar em sessão de Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros é que tem competência para dirimir questões tais. Portanto, o que nós vimos agora foi o procedimento correto, receber um expediente, portanto, o Conselho de Ministros recebeu este expediente, o Ministro de Tutela para lá levou, foi discutido e foi deliberado. Isto é, portanto, em respeito àquilo que diz a lei, portanto, qual o órgão competente para... Portanto, acha que depois do Conselho Autárquico, depois da Assembleia Autárquica ter tomado aquela decisão, com a decisão do Conselho de Ministros, a legalidade ficou reposta nesta decisão? Ficou reposta no pressuposto de que é o órgão competente para o fazer. Portanto, está investido de poderes para tal. Portanto, o que a Assembleia Municipal fez estava errado. Portanto, este é o procedimento correto. Agora podemos discutir até que ponto a maneira como foi posta e algumas das alegações do destituído, neste caso, que tem muito a ver com portanto, o direito ao contraditório, que também é parte, portanto, a Lei 7/97, que não foi revogada, porque sinto que, principalmente quando fazemos a discussão na base legal, na base legalista, acabamos entrando um bocadinho naquilo que foi a revogação de dois instrumentos importantes, foram as leis 6 de 2018 e a 7 de 2018. Estas foram, portanto, 797, que foram revogadas, portanto, substituídas pela 6 de 2018 e a 7 de 2018. Estas, sim, deixaram... Portanto, o seu espaço foi preenchido por outras. Mas a Lei 797, de 31 de maio, que estabelece a tutela administrativa, esta ainda está em vigor. E é com base nesta, portanto, que o Conselho de Ministros tomou a decisão que foi tomada. E não só define quem é o Conselho, quem é o órgão, portanto, responsável de dirimir uma questão tal, mas também define outros passos, como o direito a contraditório. Portanto, eu penso que, ao não ter acontecido este contraditório, ao não se ter ouvido Manuel de Araújo e a não ter se dado espaço para que ele dissesse da sua verdade, não só nos termos do que o acusam ou do que é, portanto, aqui acusado, como
também daquilo que são os pareceres legais, quer do Conselho Municipal, que podia muito bem No fazer. seu entender, acha que devia ter sido dado espaço de Manuel Araújo esclarecer em relação às questões que são levantadas sobre si? É de lei, é de lei. Portanto, o mesmo instrumento que foi usado para aferir-se que o Conselho Municipal não é o órgão competente para decidir sobre o orçamento de Manuel de Araújo, este mesmo instrumento indica Conselho de Ministros como órgão competente, sim, mas também indica o que fazer para retirar, portanto, para afastar os órgãos, portanto, os titulares de órgãos autárquicos. Portanto, eu penso que a observância escrupulosa destes instrumentos ia, de alguma forma, grande parte do que nós assistimos hoje na praça pública e retira também aquela seriedade que nós queremos emprestar a esses órgãos. Se for a ver, Manuel de Araújo recusa-se a aceitar esta destituição, como tem estado a continuar a realizar a sua agenda, tem estado a fazer, portanto, a levar a cabo as suas atividades. Lançamento da primeira pedra para a construção de uma estrada em Exatamente. Então, ele continua a levar a cabo aquilo que são as suas agendas, porque para ele, e eu aqui concordo, não foi ouvido, não teve o direito, não teve oportunidade de, à luz desta mesma lei, que nós todos conhecemos, aprovamos e concordamos, dizer o que é que ele pensa, dizer da sua justiça, portanto, exercer o seu contraditório. Penso que a falta deste... Pode criar deste segmento, cria sim uma mancha, como também vai arrastar os prazos, porque não creio que se vá avançar para esta destituição sem que se cumpra com este estipulado, porque uma vez que Manuel de Araújo não concorda e ele socorre-se desta lei, penso que ele vai recorrer. Então, sim, se a ideia era, portanto, o mais rápido possível ter Manuel de Araújo fora, para que a bancada do MDM, que tem a maioria e para a qual Manuel de Araújo, portanto, foi suportado, hoje quer ter a oportunidade de trabalhar sem a interferência de Manuel de Araújo, que claramente já tem outra opção e filiação partidária, eu penso que o MDM continuará a marcar passo, continuará a esperar, porque estamos agora numa situação de litígio, há uma situação em que o Manuel de Araújo vai recorrer, os prazos continuarão a correr, portanto, este tempo continuará a marcar e no final do dia a favor de Manuel de Araújo. Egna, quero ouvir a sua opinião em relação a todos estes acontecimentos em Quelimane, mas este debate sobre se Manuel de Araújo devia ou não ter sido ouvido antes da decisão de destituição do Conselho de Ministros. Bom, muito obrigada, município. Relativamente se devia ou não ser ouvido, se calhar não seja tão importante, não deve ser tão importante que ele fosse ouvido antes da decisão. O mais importante é que o Conselho de Ministros possa dar esta comunicação ao Manuel de Araújo em tempo útil, que é exatamente a discussão. Porque se nós ouvimos na imprensa que o Manuel de Araújo foi destituído e ele não recebeu em tempo útil a notificação, então essa notificação não serve. E só sobre esta comunicação oficial que o Manuel de Araújo vai ter é que ele pode agir. Neste momento todos nós estamos a discutir ações que ninguém tem a prova. E quem precisa mais dessa prova para agir, para discutir o contraditório e mais do que arrastar prazos é o próprio Manuel de Araújo. Então eu acho que o exercício, mais do que discutir a decisão do Conselho de Ministros, é saber se o Conselho de Ministros tomou os passos subsequentes para notificar o Manuel de Araújo e para que ele, em tempo útil, possa dar a sua opinião relativamente à decisão. Agora, eu creio que não é muito discutível se a lei de tutela administrativa ela funciona no caso do Manuel de Araújo. Eu acho que não há muitas dúvidas em relação a isso. O Estado tem essa prerrogativa de fazer o controle administrativo através dessa lei de tutela administrativa, sempre e quando não retira a autonomia de funcionamento da autarquia de Quelimane. Eu creio que não se retirou a autonomia de funcionamento da autarquia, mas o que nós estamos a discutir aqui é o Manuel de Araújo foi notificado e como o Manuel de Araújo já informou que vai reagir, também não pode reagir no vazio. Ele precisa de um documento para poder reagir e é mais ou menos essa discussão que nós temos que trazer agora, porque a decisão, embora a decisão não é aquela que nós discutimos aqui, é aquela que chega a Manuel de Araújo e ele diz que ainda não lhe chegou essa decisão e só sobre ele, e se calhar é por isso que nós continuamos a ver ele continuando com as suas atividades normais de funcionamento da autarquia e só depois de ter essas notificações é que ele poderá talvez reagir em função
de se concorda ou não e se calhar estender esse prazo, como dizia Cida. Ele tem essa oportunidade, ele só tem mais 4 meses de mandato, literalmente, e estender, discutir contraditório, recorrer, também pode levar justamente esses 4 meses e, de facto, deitar abaixo. Mas não creio que se discuta muito ou que haja tanto espaço para discutir a decisão do Conselho de Ministros relativamente à perda do seu mandato. Portanto, usando os procedimentos legais, Manuel de Araújo pode recorrer, esperar a resposta e nesse curso de apresentação de recursos chegarmos até o dia 10 de outubro. Egna, de qualquer forma, aquilo que disse o Conselho de Ministros funciona também como aquilo que vai chegar a Manuel de Araújo, de que ele foi destituído. A informação que temos e que é pública é que Manuel de Araújo continua edil suportado pelo MDM, mas já se sabe que é candidato pela RENAMO no dia 10 de outubro. Portanto, isto é um fato. Sim. A questão do contraditório, e a pergunta que eu quero levantar é a seguinte: havendo este facto tácito e visível para toda a gente, há ainda alguma necessidade de contraditório, quando já se sabe que, do ponto de vista ideológico, o edil atual de Quelimane alterou, mudou. Portanto, a bancada que o suporta entende que há uma mudança de partidos. Há ainda aqui necessidade de fazer o contraditório, estamos numa situação tácita que conduziu o Conselho de Ministros a este tipo de decisão. Bom, essa questão tem duas respostas. Quem que dá legitimidade ao edil de Quelimane é o povo. E aí nós temos um problema muito mais do que questões partidárias e é talvez aí onde nós podemos analisar como é que funcionou a legitimidade. Hoje em dia os candidatos são suportados pelos partidos, ou seja, nas próximas eleições nós votamos em partidos e não em candidatos, mas nas eleições anteriores nós votamos nos candidatos que eram suportados pelos seus partidos. Se calhar a convicção de Manuel de Araújo é que a sua legitimidade como edil de Quelimane não vem do partido MDM, embora tenha sido suportado pelo partido MDM, vem sim do povo de Quelimane e se calhar essa pode ser, mas em termos ideológicos e de funcionamento, se calhar não faça tanto sentido que ele continue nessa ideia de contraditório. Mas eu creio que essa pode ser uma das suas justificações. Olha, a minha legitimidade como edil não vem, tanto é que eu mudei. E muito provavelmente, por exemplo, nós podemos comprovar essa ideia, por exemplo, se o Manuel de Araújo era eleito. Então significa que as pessoas não elegem o Manuel de Araújo em função de onde ele está, eles elegem um cidadão Manuel de Araújo. E se calhar por isso é que o MDM entra nesta confusão de porque é que agora mudando de partido não tem legitimidade para nos representar, porque eventualmente sabem que ele é uma figura cuja legitimidade não vem necessariamente do seu partido. Então, eu creio que ele tem espaços de manobra, não só dentro da lei para responder, mas também para discutir um pouco a legitimidade do seu próprio mandato. Uma vez que foi eleito diretamente pelo povo, embora suportado pelo MDM. Exatamente. Esta, faço a mesma questão sobre o contraditório. Acha que há espaço mesmo para o contraditório? O fato de Manuel de Araújo ter saído do MDM como candidato, embora tendo sido eleito diretamente nas últimas eleições, passar para a RENAMO, já é cabeça de lista, ainda há necessidade de fazer algum contraditório neste tipo de situação? Bom, se calhar aqui chamar o fundamento legal para este pressuposto, que para mim encontra-se no artigo 10, no seu ponto D, que portanto lá vem claramente explícito, não é? que após a eleição o candidato que mudar a sua filiação partidária ou alterar a lista, mudar a lista para a qual tenha se apresentado a sufrágio, portanto, concorre para a perda de mandato. É claramente a situação de Manuel de Araújo. Ele foi eleito por sufrágio universal, voto direto, dos munícipes da cidade de Quelimane pela lista, tanto pelo MDM. Neste momento, Manuel de Araújo é claramente candidato para a mesma posição, portanto, o Conselho Autárquico de Quelimane, pela lista da RENAMO. E este MDM tem um manifesto. Este MDM, não é, que é maioria na Assembleia Municipal hoje, amanhã, Conselho Autárquico de Quelimane, tem um programa de governação que precisa ser implementado. A questão que se coloca é até que ponto Manuel de Araújo hoje representa e responde por este manifesto. Até que ponto os munícipes que o elegeram
escolher, portanto, o manifesto eleitoral do MDM, sentem-se representados nas decisões e posicionamentos do Manuel de Araújo. Penso que este ponto é o ponto de descrição. Na minha primeira intervenção eu dizia, concordo com os pressupostos que levaram portanto, a bancada do MDM a assim se posicionar, a Assembleia Municipal a assim se posicionar, porque efetivamente Manuel de Araújo hoje não representa aquele manifesto, teoricamente, porque ele está a trabalhar para se eleger, não é, por uma outra lista. Portanto, ele foi a sufrágio, os munícipes decidiram numa eleição direta para um pressuposto que hoje não se encontra lá. Portanto, claramente, tacitamente, há aqui condições legítimas para a perda deste mandato. Se o município... Com ou sem o contraditório? Com ou sem o contraditório, a condição tácita está lá. O ponto é que olhamos, verificamos, constatamos, é preciso fazer um processo correr. Como é que este processo corre? Alguém tem que acionar. O Conselho Municipal acionou, começou o processo, pôs o processo a correr. O Conselho de Ministros, como órgão competente, deliberou. Manuel de Araújo diz que, ok, eu quero ter o direito de poder dizer da minha justiça. O que eu acho que está aqui a acontecer é que esta mesma lei dá cobertura para que estes processos todos sejam observados. Há espaço para que Manuel de Araújo aceite essa destituição, que tem todas as condições, e ele, se calhar, quer trazer um facto que torne este entendimento tácito, que está a ser percebido por todos nós como tácito, com a sua alegação, ela venha a desvirtuar. Eu, honestamente, não vejo aqui informação superveniente capaz de alterar isto. Claramente, Manuel de Araújo renunciou publicamente à sua condição de membro do MDM. Manuel de Araújo é hoje cabeça de lista pela RENAMO. São situações muito concretas e pontuais e continua edil. Portanto, moralmente, ele sabe que não há condições para continuar a falar em nome do MDM. O edil eleito hoje... Mas esta questão que levanta de que, eventualmente, Manuel de Araújo deve estar a equacionar o fato de ter sido eleito diretamente no sufrágio anterior e não por via do MDM, embora tenha sido o partido pelo qual se associou. Ele foi eleito por via portanto, suportado pela bancada pelo MDM e sempre assim se dirigiu aos munícipes, tanto mais que o manifesto, o programa de governação que hoje ele está a levar a cabo é o decorrente do manifesto do MDM. Portanto, as ideias que Manuel de Araújo apresentou e convenceram os munícipes de Quelimane são as que compõem hoje o plano de governação, portanto, o programa de governação. O que eu penso que está aqui a acontecer é que nós corremos para situações e se calhar não olhamos, não acautelamos questões legais, não nos precavemos sobre o que é que uma decisão hoje vai significar amanhã. Portanto, Manuel de Araújo eventualmente tomou a decisão de concorrer nas próximas eleições pela RENAMO, ignorando, porque em direito é preciso que se diga, a ignorância pune-se. Não é o fato de eu não conhecer determinado pressuposto legal, não é o fato de eu ignorar determinado comando legal que me isenta, portanto, de assumir as responsabilidades decorrentes dessa ação. Portanto, Manuel de Araújo tomou decisões sem ter feito as necessárias consultas para acautelar esta posição. Portanto, hoje o que ele está a fazer é fincar pé. E é preciso dizer que os prazos, como me referi também na minha intervenção anterior, acabam de alguma forma favorecendo. Acabam lhe dando algum tempo, porque se ele conseguir apurar até o dia 10, para chegar para finalizar este mandato, portanto não terá entrado em nenhuma situação de inelegibilidade para os próximos pleitos e aí poder concorrer. Então acha que este é o maior jogo? Exatamente, é um jogo de que Manuel de Araújo está a fazer. Ir empurrando
até que chegue ao último dia do seu mandato, sem que exista uma decisão formal sobre sua mesa de que ele portanto, perdeu o mandato, e porque se isso acontecer, ele torna-se inelegível. No fundo, tentar evitar o risco a que correu o Venâncio Mondlane. Exatamente. Egna, esta ideia que esta levanta de que não se separa o edil eleito, Manuel de Araújo, na altura, e o partido, MDM, até porque foi o partido que o suportou, a sua visão, o apoio, mesmo durante a campanha, o seu manifesto, tudo isso envolveu o MDM Manuel de Araújo. Concorda que de alguma forma esta ideia faz sentido? Bom, ela pode fazer sentido na teoria, mas eu acho que na prática, pelo menos na nossa prática, ela não faz assim tanto sentido. E se calhar ela não faça tanto sentido, e deve ter sido por isso que o facto de membros séniores do MDM terem mudado e encabeçado outras listas tenha criado o frenesim que criou nesses partidos. Porque, na verdade, esses partidos, embora eles tenham consciência de que os seus mandatos ou as suas visões sobre desenvolvimento ou sobre as autarquias sejam fortes, eles sabem que muito mais do que o manifesto que eles apresentam, a figura que está ali, ela tem um maior peso. Então, se calhar não fazia tanto sentido, por exemplo, perseguir o Venâncio Mondlane que vai a Renamo, porque eu reconheço que o meu manifesto eleitoral é aquele manifesto que vai de encontro com as necessidades do povo. Então, eu não me preocupo se Venâncio Mondlane se muda para Renamo. Eventualmente, o MDM também não se preocuparia tanto em Quilimane com a mudança de mandato, de partido do Manuel de Araújo. Naturalmente, que os manifestos eleitorais devem refletir as listas do partido, porque as pessoas não há muito a ideia de candidatar-se por independente. Então, há sempre uma lista que nós queremos que nos suporte. Então, eu acho que faz muito sentido, mas nós temos que começar a pensar por que é que nós consideramos, por exemplo, que o MDM entrou em crise quando o Venâncio Mondlane saiu ou quando o Manuel de Araújo saiu. Justamente porque não basta um manifesto eleitoral forte de um partido. Mais do que um manifesto eleitoral forte do partido, precisa-se muito mais de uma figura forte. Então, que influencia o eleitorado. Que influencia o eleitorado. Então, recursos, o discurso, a pujança dos candidatos também tem. Se calhar a mudança da lei também hoje vai criar alguma confusão nas pessoas. Ou seja, ir votar e não encontrar a figura do seu candidato pode criar ainda aquela ideia de que, mas afinal, em quem é que eu estou a votar? Então, é preciso ter um pouco em consideração isso. E eu creio que o Manuel de Araújo tem estado a pensar assim, no sentido de que sou eu, Manuel de Araújo, que suportei a lista do MDM e não necessariamente o MDM que suportou. E no caso da Renamo, eventualmente, esteja a pensar o mesmo. Exatamente. Concorda com esta ideia da ESTA de que nota-se pela guerra aberta que existe entre Manuel de Araújo, a autarquia municipal e agora também o Conselho de Ministros, que há aqui uma intenção de empurrar isto até o dia 10 de outubro para que Manuel de Araújo não corra o risco de cair numa situação de inelegibilidade? Bom, eu creio que isso é o mais legítimo. Manuel de Araújo, a última coisa que o Manuel de Araújo quer que lhe aconteça é perder a possibilidade de ser reeleito para uma próxima lista. E, de facto, há um espaço bem delimitado que lhe permite fazer esse jogo de cintura até lá. Não só pela lei, mas também porque tem a ideia do contraditório. E, de facto, também não falta muito tempo para outubro. Nós estamos praticamente na última semana de agosto, só temos um mês. Daqui a pouco, em setembro, o mês de setembro, inicia a campanha eleitoral, então há um espaço muito pronto para isso e Manuel de Araújo não vai querer entrar na situação em que se encontra, por exemplo, agora Venâncio Mondlane. E também não seria nada bom para a Renamo. Então eu creio que há um espaço, sim, Manuel de Araújo tudo fará e se calhar é por isso que suas declarações são sempre no sentido de que eu vou recorrer, eu tenho direito ao contraditório, eu tenho direito a reclamar e a tomar oficialmente conhecimento desta informação. Então, espaço há, totalmente de acordo com a CITA, não só há espaço, como muito provavelmente será exatamente isso que vai acontecer. Até 10 de outubro, Manuel de Araújo ainda estará neste pequeno litígio, eventualmente, a menos que as instituições decidam funcionar de forma tão célere para deixá-lo na mesma situação de Venâncio Mondlane. Muito bem. Egna, outra situação que se nota, neste caso Manuel de Araújo, mas também em Maputo, é uma espécie de aliança Frelimo-MDM. No caso de Quilimane é expressamente isso, vemos a Frelimo e a Renamo associarem-se na Assembleia Municipal e a votarem pela destituição de Manuel de Araújo. E vimos o intervalo
entre a decisão da Assembleia Municipal e a decisão do Conselho de Ministros foi de mais ou menos de uma semana. O que quer dizer que o Conselho Municipal, a Assembleia Municipal, tomou a decisão e logo na semana em que o Conselho de Ministros iria reunir, imediatamente agendou e o destituiu. No seu entender, não parece haver aqui um alinhamento, uma posição e uma aliança concreta para atingir Manuel de Araújo? Bom, eu creio que se calhar é um pouco pretencioso nós dizermos que é uma aliança assim tácita e do sentido de, bom, a Assembleia Municipal iniciou o processo enquanto nós tratamos. Eu creio que talvez não seja tão claro. A verdade é que as circunstâncias assim o demonstram. Até porque se tivesse havido inação, nós também estaríamos a discutir por que a inação do Conselho de Ministros, porque o Conselho de Ministros ou o Ministério da Administração Estatal tem a obrigação, através da lei da tutela administrativa, de verificar, através dos órgãos competentes, como é que se exercem os mandatos dentro das entidades. Então, eu creio que, se calhar, o que nós estamos a tentar discutir é por que foram tão céleres, mas também, se não tivessem sido tão céleres, estaríamos a discutir por que estão a ser tão lentos. Exatamente. Então, eu creio que aqui é uma questão que sempre iríamos trazer esta questão à tona. No caso, foram extremamente céleres, mas se calhar neste momento em que temos novas leis, aprovação de novas leis e temos muita discussão de doutrina jurídica, se calhar é nesse sentido que o Conselho de Ministros, tomamos a decisão e depois trazemos essa discussão à tona, se tem direito ao contraditório, qual é a lei que responde, que revoga, e se calhar é muito mais confortável estarmos a discutir neste nível do que estamos a discutir a inação do Ministério da Administração Estatal e, por consequência, do Conselho de Ministros. Essa não nota, no seu entender, alguma aliança, ou se calhar a palavra aliança seja muito consistente, mas pelo menos alguma concertação, digamos assim. Ok, se calhar só um comentário, Município, a esta situação em que os manifestos versus partidos, versus candidatos. Se calhar foi esse pressuposto que norteou o alinhamento dos partidos políticos para este novo pacote autárquico. Por quê? Porque claramente a situação em que um partido todo é carregado às costas por um candidato submete-o até a situações de, vamos lá, ajoelhar-se. E nós assistimos, inclusive, a verdadeiras indisciplinas, porque os candidatos, os edis, sentiam que podem arrastar este eleitorado por si próprios. Acho que não podemos ignorar que a Murane era maior que a cidade de Quelimane. Que o MDM na cidade de Nampula. Que o MDM na cidade de Nampula. A Frelimo passou por isto também com Pio Matos. Tanto mais que a sua saída e a eleição intercalar... Quer dizer que o modelo anterior permitia um maior protagonismo do edil eleito comparativamente ao partido em si. Por um lado, mas também nós, quando olhamos por uma eleição autárquica, nós sempre dizíamos quem é, e a Egna trouxe aqui esta questão de eventual confusão nos próximos pleitos, porque não vamos encontrar lá as caras que nós temos, mas eu conheço, é meu vizinho, e poder falar dele. Vamos votar em listas. Isto traz uma segurança para os partidos. Eventualmente, vamos poder agora analisar com mais propriedade o que é que vai acontecer daqui em diante, não é? Portanto, vamos poder olhar para situações muito concretas e vamos poder dizer se esta lei protege aos munícipes ou aos partidos políticos. Neste momento, acho que não temos ainda bases para isto, mas acho que vamos ter momentos interessantes em que os partidos, não estando satisfeitos com a figura do cabeça de lista, poderão substituí-los. E os munícipes, por outro lado, não terão tido uma escolha, vamos lá, muito substancial, podemos assim dizer, em determinado candidato, mais na lista como um todo. Portanto, penso que a nossa democracia, a jovem democracia, vai poder mostrar-nos e deixar aqui o seu rasgo muito próprio para que os cientistas políticos possam, se calhar, compulsar com mais propriedade sobre estas questões. Em relação à concertação, ou à possibilidade de concertação? Município, eu acho que política é isto. Não há grandes, não há pequenos.
existe é a possibilidade de tu poderes olhar e julgar de acordo com aquilo que são os teus interesses. Durante muito tempo nós olhávamos para o MDM como a terceira formação política, a terceira via, chegou a ser assim equacionada. A eleição intercalar de Nampula mostrou que este partido, que na primeira volta teve 9%, se puderem prestar a sua força, pode contribuir para aquilo que parecia ser o desejo de muitos, que era tirar a Frelimo do poder e trazer a oposição. O apoio do MDM foi determinante na eleição intercalar de Nampula. Mas, se olharmos para, em termos numéricos, 9%, nós diríamos que o MDM acabou. Mas tem lá a sua expressão de grandeza. Portanto, no momento, a MDM foi capaz de, inclusive, contribuir para a definição de quem é o vencedor. Temos hoje uma situação em que a Renamo volta para pleitos, a Renamo e o MDM tiveram os seus problemas, a Frelimo tem interesses. Um dos seus principais interesses, aliás, que penso que é de todos os partidos políticos, é o poder, é governar. Como é que eu chego ao poder? Não fazendo nada ilegal, mas estabelecendo alianças. Se eu não puder me bastar para chegar lá, eu posso estabelecer alianças que são completamente aceitáveis para poder aglutinar e chegar mais fácil àquilo que é o meu objetivo. Eu penso que neste momento o MDM tem um interesse muito claro, é a maioria, a Renamo está ausente, a Frelimo tem lá o seu espaço, a Frelimo perdeu o município de Quilimane a favor do MDM, perdeu para Manuel de Araújo. Não vejo, portanto, por que o seu voto não poderia ser associado, porque tinha que votar. Vai votar pela manutenção, tem que votar de alguma forma. Portanto, fez a sua parte. E olho para este cenário e acho que vão ser cada vez mais normais, até mesmo para criar condições de governabilidade. Vamos ter muitas situações dessas. Eu lembro-me que a Beira, durante muito tempo, chumbou, acho que em 2, 3 sessões, chumbou o plano. Portanto, sem orçamento, não acontecia nada. Por quê? Porque a Frelimo e a Renamo, o MDM e a Frelimo simplesmente não conseguiriam se entender. E as suas diferenças de posições eram diametralmente opostas. Existindo uma terceira força, uma terceira via, esta terceira via pode contribuir até no interesse dos próprios munícipes. Portanto, se nós olharmos para o que está a acontecer hoje em Quilimane, podemos aqui questionar: é do interesse dos munícipes continuar com uma governação pela lista do MDM ou olhar para a pessoa do Manuel Araújo, como avança aqui a EGNA, como aquela que é a primazia dos munícipes? A resposta Egna, podemos encontrar. Egna, esta ideia de que esta levanta de alianças, de concertação, e de que, segundo a ESEDA, eventualmente nos próximos pleitos vamos ter muitas situações destas, até para evitar a ingovernabilidade. Levanto isto porque a atual lei autárquica prevê a governação por maioria simples, o que quer dizer que, em algum momento, vai ter de haver negociações entre os grupos parlamentares e, eventualmente, a criação daquilo que em Portugal chama-se de geringonças, que é para o governo poder chegar até o fim. Vê esta possibilidade e um ambiente político maduro, suficiente para que os grupos parlamentares possam chegar lá? Bom, eu creio que maturidade, essa sim existe. Eu creio que o partido... Maturidade ou interesses, como dizia a ESEDA. Na verdade, não necessariamente a maturidade, mas os interesses. Eu creio que nessa discussão de interesses, se calhar o Partido Frelimo esteja em melhor posição em quase todas as autarquias. E não vejo que esse exercício seja difícil de ser feito em qualquer uma dessas autarquias. Infelizmente, para o MDM pode ser muito mais difícil entrar nesse sistema todo. Se calhar a Renamo e a Frelimo têm um pouco mais de espaço de manobra para entrar em alianças em função dos seus próprios interesses e se calhar para sufocar o MDM. Mas mais do que sufocar o MDM, eu quero que o Partido Frelimo esteja em muito melhor posição para julgar e para jogar seus próprios interesses onde quer que ela esteja. E isso também se verificou agora no município de Quilimane. Ou seja, entre manter o MDM, que parecia ser uma ameaça,
eles preferiram, mas se calhar depois da eleição de Manuel de Araújo, o jogo não vai continuar, a Frelimo poderá não continuar a jogar da mesma forma como jogou aqui. Então ela está sempre numa posição em que ela sempre vai tomar decisões em função daquilo que melhor lhe convém no momento. Isso já não vai acontecer muito, talvez com a Frelimo e com o MDM, que deverão contar com que interesses tem a Frelimo em determinada autarquia ou lugar, para verificar se pode ou não ter uma aliança. Então, não vejo que seja difícil, e justamente por uma questão de governabilidade, também creio que esse pode ser um cenário muito mais provável, principalmente se nós temos essa possibilidade de se governar com maioria simples, porque esse é um exercício muito complicado. Uma maioria simples precisa sempre de negociações. E precisando sempre de negociações, ter-se que negociar sempre com alguém. Aí a discussão é com quem eu negocio. E eu acho que, se calhar, vai ser muito mais difícil para os dois partidos, a Frelimo e a Renamo, definirem quem é o seu amigo ou o seu inimigo do que para o próprio... Mas também é uma oportunidade para o MDM ou outros partidos pequenos que podem ajudar a formar o grupo suficiente para fazer passar as decisões do partido que vencer as eleições. Eu creio que nestas eleições, muito provavelmente, nós não teremos quartas, quintas opções. Eu creio que este novo pacote eleitoral, ele talvez tenha como objetivo reforçar um pouco o sistema partidário que já existe, que é assente principalmente na Frelimo, na Renamo e no MDM. E se calhar criar uma barreira em que estes três, talvez... os três estão no sistema, se calhar um tentando sufocar o outro, e quem sai muito mais em vantagem eventualmente é o MDM, e temos estado a ver isso. O MDM até agora tem estado em grandes lutas. A Renamo conseguiu retirar parte dos seus recursos mais importantes, digo recursos políticos, o Venâncio, o Manuel de Araújo, e o MDM está um pouco refém de um exercício que ele próprio não sabe como é que vai continuar e como é que vai terminar. Mas eu creio que este sistema reforça muito o sistema partidário ou seja, a Frelimo, a Renamo e o MDM, e muito provavelmente não há muito espaço para que nós pensemos em quartas e quintas forças. Nem grupos de coligações ou associações, não. Como ajudem, no seu entender, tem um espaço limitado. Eu creio que a Ajudem teve um golpe de sorte, na verdade, quando Samora Machel Júnior decidiu aceitar essa decisão, mas não creio que haja realmente até porque ninguém sabia quem é a Ajudem até que Samora Machel decidiu. E olha que já tínhamos visto notícias antes que existia uma lista que convidava, mesmo no exercício de convidar o Samora Machel, ninguém prestava atenção, só prestamos atenção na Ajudem a partir do momento em que o Samora Machel Júnior aceitou a encabeçar a sua própria lista. E tendo sido retirado o Samora Machel Júnior como cabeça de lista, não creio que nós voltemos a relembrar-nos da Ajudem como opção. E se calhar essa era a última oportunidade que nós tínhamos de voltar numa figura pensando num partido. Esta era a última oportunidade, e eu creio que o sistema pretende justamente cortar essas possibilidades de aparecerem heróis, emergirem personalidades fora dos aparelhos partidários. Exatamente. Então, as personalidades devem sair justamente dos aparelhos partidários. E creio que Samora Machel Júnior demonstrou, se calhar, para o legislador, que conseguiu-se exatamente o que se queria. Se não existe uma lista para a qual um suposto herói possa entrar, não há nenhuma possibilidade de ser eleito. Então, vamos explorar essa ideia. Tem a mesma opinião de que esta legislação, como está feita, reforça o peso político partidário no concurso às autarquias no país? Primeiro, deixe-me dizer, eu sempre disse, defendo e continuaria a defender que o MDM não deve ser sufocado, o MDM não deve desaparecer. E o que nós estamos a assistir em Quelimane, o que assistimos em Nampula, mostra um bocado isto, o peso destas, podemos chamar minorias, não é? Servem até mesmo para desanuviar. E eu penso que é saudável para as democracias, tanto que existam outros partidos. Se pudessem existir até outros grupos, eu penso que isto é bom. Organizados, que tenham sustentabilidade e estejam aqui para mostrar aquele outro lado que se calhar emerja para além dos partidos políticos. E digo isto porque a negociação toda deste pacote foi feita sob tensão.
Eu tive a oportunidade de participar neste e noutros programas e sempre disse, estes pacotes todos, estes acordos todos vão nos ser úteis até o dia que nós vamos perceber que se calhar há vida para além, portanto, das armas. Quando nós começarmos a construir a nossa narrativa de outra forma, portanto, quando já estivermos mais aliviados, já sem o temor da guerra, vamos poder perceber que se calhar podíamos ter feito leis, podíamos ter construído a nossa democracia, o nosso Moçambique de forma diferente. Não quero aqui avançar se é melhor ou pior, mas podia ser diferente. E felizmente, para mim, toda a discussão que estamos a ter aqui agora prova um bocado isto. Atores muito importantes e preponderantes da craveira de Manuel Araújo, por exemplo, que eu acredito que estiveram de alguma forma metidos e desconhecem as leis que podem os ajudar ou retirar de corridas, portanto, em pleitos eleitorais. Mostra um bocado... Voltamos à velha questão, o fato destas leis terem sido aprovadas num momento muito apertado, podem ser a razão dos problemas que estamos a ter hoje. Não só em momento apertado, como também sem a tranquilidade necessária para envolver toda uma sociedade, diferentes atores. E lembro-me que houve vozes, quando passamos para acabamos finalizando o acordo de cessação de hostilidade, lembro que existiam correntes que defendiam que era preciso pensar, revisão da Constituição, uma revisão pontual significaria ou equivaleria a retalhos. Mas existiam também correntes igualmente organizadas e com alguma quantidade de ruído que defendiam que não, é preciso avançar, até porque há pessoas a morrer. E foi-se. Quando tivemos este impasse entre o primeiro pacote e agora a questão da reintegração das forças residuais da RENAMO, voltamos a dizer que, olha, afinal é possível acautelar mais questões se nós pudermos discutir o nosso Moçambique com tranquilidade. Então, eu penso que há de haver aqui fatores, forças que vão contribuir para amenizar o peso destes partidos políticos. Hoje, nós achamos que é preciso, a EGNA diz que, olha, só a FRELIMO e a RENAMO têm condições ou tranquilidade para negociar alianças. Eu acho que não. A FRELIMO e a RENAMO, por mais fortes que sejam, vão ter uma diferença mínima entre elas. E as suas posições, os seus interesses são antagônicos. Quem faz a diferença aqui não é a FRELIMO para com a RENAMO, porque a RENAMO geralmente não aceita o que a FRELIMO quer. A FRELIMO geralmente não vai para a RENAMO. Quem faz a diferença é mesmo esta terceira força ou quaisquer outros grupos. Portanto, nós precisamos de perceber isto, que nós temos como ser fortes e preponderantes, porque muitas das vezes os interesses dos moçambicanos acabam até sendo esmagados, porque não há tranquilidade para conversar. Muitas das vezes até nem é ceder, é conversar, é ouvir o que, é que o outro está a dizer e depois ponderar se faz ou não sentido. Então, penso que estes pequenos grupos, que eu não considero grupos porque eles têm poder e já mostraram isto, são efetivamente preponderantes. Se calhar, os moçambicanos, ou nós moçambicanos, tenhamos que parar e ir pensando como é que nós construímos esta nossa democracia, como é que nós vamos contribuir, quer por via de associações, porque há leis, porque se calhar para um partido é só porque alguém fez um lobby, mas para um grupo específico tem todo o interesse para que aquela lei passe. Eu lembro quando se discutiam as rampas, portanto, a necessidade de todos os edifícios públicos terem rampas. Muita gente podia, quem não tem deficiência locomotora, podia não ter interesse sensibilidade para isto. Mas imagino uma associação ou um grupo que defende direitos iguais para as pessoas portadoras de deficiência. Este pode ser um grupo poderosíssimo e pode ter a sua capacidade de barganha. Como estes, podem existir outros, que não sejam necessariamente... Mas esta atual lei, como estamos a discutir, esta não abre espaço sem para dúvidas, que movimentos como esses possam emergir e penetrar. Porque ela foi compactada, ela foi edificada numa situação em que era eu e tu. Não havia espaço para outros atores entrarem e acomodarem, não havia isso. Portanto, o MDM já estava lá,
ela agora vai ter que ir jogando com esta possibilidade, ou mantém-se, continua a fazer este jogo, daí que eu defendo que até o exercício de fazer política em Moçambique tem que ter alguma decência para continuar a cativar os moçambicanos, porque em algum momento são coisas, insultos, discute-se mais os eus, os achismos do que o que realmente engrandece-nos como moçambicanos. Então é preciso continuar a cativar, é preciso construir uma narrativa que aproxime mais, que nos crie mais simpatia, que nos crie proximidade para com os políticos, para que nós continuemos a achar que é possível e é viável, porque de outra forma isto vai tornar-se rígido e pode-se até, para mim seria um grande retrocesso, chegar a uma situação em que só temos a Frelimo e a Renamo. Eu penso que isto seria um grande retrocesso. Para a democracia. Para a democracia, claro. Muito bem. Egna, vimos Ivone Soares viajou a Quelimane para ir reforçar a visão de Manuel de Araújo de que ele é cabeça de lista da Renamo, fez críticas duras à CNE em relação às decisões que têm sido tomadas nos últimos dias. Mas também discute-se aqui a questão ética levantada pelo professor Teodoro Watt, no sentido de que Manuel de Araújo, tendo ele saltado, digamos assim, para um novo partido, significa que do ponto de vista ideológico ele mudou. Devia ele, por livre e espontânea vontade, abandonar as funções de edil para servir o seu novo compromisso. Já várias pessoas aqui defenderam essa posição. Queria ouvir as palavras de força de Ivone Soares, as críticas que faz a CNE, mas também esta ideia de dizer que Manuel de Araújo é indiscutivelmente o candidato da Renamo para Quelimane, e esta questão ética que se levanta em relação ao presidente do município de Quelimane. Bom, relativamente a questões de ética, para mim são muito complicadas. Para mim, pessoalmente, é muito complicado discutir ética em política. Há uma ética política, sim, mas é onde há interesses. Não creio que nós possamos trazer considerações éticas. Não é isso que interessa ao Manuel de Araújo, não é isso que interessa, eventualmente, a Renamo. E tampouco é por uma questão ética que o MDM quer que o Manuel de Araújo abandone o seu mandato. Então, discutir ética em política, se calhar é muito teórico e bonito, mas na prática todos nós sabemos que não é bem assim como as coisas funcionam. O interesse tem que estar ali, claro, objetivo, e tudo que eu puder fazer para prosseguir o meu interesse eu farei, e eu exatamente o que o Manuel de Araújo está a fazer. Agora, relativamente às declarações ou as acusações da CNE, eu creio que mais do que trazer essas discussões, eu não sou muito a favor dessa. Existe um espaço onde a Renamo, da Ivone Soares ou de outros órgãos do seu partido, possam fazer acusações a órgãos como a CNE, o Conselho Constitucional, que se usem esses espaços, porque para mim estas acusações só trazem aquela confusão na sociedade, só trazem assuntos para serem discutidos. Então eu creio que é legítimo que a Ivone Soares continue a dar o seu apoio incondicional ao candidato que encabeça a lista do seu partido, e é também legítimo que ela não veja nenhum problema que Manuel de Araújo continue como edil. Mas a guerra política, de alguma forma, fora as instituições, faz-se com os discursos, com mobilização, com comícios. Aí o que nós estamos a dizer é que é natural, está no seu exercício legítimo a Ivone Soares, mas para mim muito mais legítimo é que ela mantenha o seu apoio ao cabeça de lista. Esse é o exercício, para mim o mais importante é esse, que o Manuel de Araújo mudou de partido, suas considerações ideológicas mudaram, e não sei se mudaram realmente, mas ele mudou de partido, ele tem o apoio, o suporte do partido que agora representa, e todas as considerações e discussões à volta disso para ele não são relevantes, e se calhar essa viagem da Ivone Soares reforçam essa ideia de que nós temos total confiança no nosso cabeça de lista e tudo faremos para mantê-lo, não só como edil, porque é importante que Manuel de Araújo mantenha-se como edil, principalmente para a sua visão ou para a imagem que ele projeta para os seus próprios munícipes. Ele não pode sair numa situação de perdedor neste momento. Então, E
e faça esta confusão que se gera, acha que ele sai a ganhar ou a perder. Nós vemos uma espécie de vitimização de Manuel de Araújo, faz os comícios, continua a sua atividade, lança a primeira pedra e geralmente passa a mensagem de que estão a ser tomadas decisões em Maputo pela CNE para o prejudicar, fala na língua local. Até que ponto é que isto pode ser um fator de benefício ao próprio Manuel de Araújo durante a votação? Eu creio que a vitimização sempre cria uma maior sensibilidade na população e se calhar o Manuel de Araújo possa vencer as eleições baseado nesse exercício de que este candidato que vocês veem, independentemente se pertence ao MDM, é uma pessoa trabalhadora. Então, em Maputo me tentam tirar o lugar, me tentam impedir de trabalhar para o povo, porque é justamente essa mensagem que Manuel de Araújo tenta passar aos municípios, que em Maputo me tentam impedir de trabalhar para vocês, mas o meu exercício sempre será trabalhar para vocês. E se calhar nesses comícios, ele nem sequer faz referência nem ao seu novo partido, Renamo, muito menos faz referência ao MDM. Ele faz referência a Manuel de Araújo, a sua figura como indivíduo. E aí é que nós entramos também, onde nós temos sempre que pensar, este novo sistema é sustentável, ele vai se sustentar, nós somos capazes de, por exemplo, hoje, dizer que, olha, esqueçamos todos os partidos que estão apresentados, todos os partidos devem voltar a ser máquinas, então significa que existe um sem número de outras pessoas que podem representar esses partidos e que nós votaremos nesses partidos porque o que nos importa não é o João ou o Joaquim, para mim o que importa é o partido X. Hoje, aprovados os cabeças de lista de todos os partidos, se nós decidirmos mudar todos os cabeças de lista, esses cabeças de lista têm a força que estes apresentados têm? Eventualmente não. Muito eventualmente não. A voz de Ivone Soares e a questão ética que se coloca Manuel de Araújo, a Egna aqui a dizer que nestas questões de política não é muito a ética que conta, mas o interesse. Eu teria também dificuldades em discutir a ética na política. E a minha dificuldade aumentaria se eu fizesse uma radiografia ou um flashback e olhasse para aquilo que tem sido a política nos últimos 12 meses, se não quisermos recuar muito. Podemos olhar e tentar ver se os últimos processos que nós tivemos, a própria aparição de Manuel Araújo, ainda edil, muito antes, portanto, de finalizar todo este processo como candidato pela Renamo, ele já tinha posições muito, mas muito antagónicas. Ele, não raras vezes, aparecia... em contramão com a liderança do MDM. Exatamente. Aparecia em choques diretos com Davis Simango, com os seus pares na Renamo. Em alguns momentos sentia-se um eixo ali sendo criado, portanto, a Murana, Araújo, e às vezes aparecia o Venâncio Monano, portanto, a coadjuvar. Quem estivesse lá para o norte de Moçambique, ficava claro que Nampula e Quilimane era como se fossem municípios irmãos, mas quando houvesse uma intervenção de Davis Simango, estes dois, dependendo de como ele intervia, ou estavam com eles, com o IDIL, ou mostravam que têm os seus posicionamentos. Portanto, aqui podemos até dizer que já havia um de que há aqui um desenlace que vai acontecer. Era uma questão de como e quando. Portanto, esperar hoje que Manuel de Araújo se comporte-se de forma, vamos lá, ética para com o MDM, quando hoje ele já, inclusive, renunciou à sua condição de membro do MDM, é absurdo. Eu acho que é pedir muito a Manuel de Araújo. Ele não fez, ou em alguns momentos não fez, quando ainda era membro do MDM. Hoje ele tem claramente outros interesses. Ele hoje, e a Ivone Soares foi reforçar isto, ele hoje é Renamo, defende uma bandeira da Renamo. Sucede o regresso a Renamo, uma vez que até chegou a deputado por via da Renamo. Portanto, sucede, entretanto, que ele está sentado na cadeira de DIL como MDM. É aí que está a confusão toda. Portanto, os que não concordam e acham que Manuel de Araújo deve renunciar, não o fazem de forma absurda. Não o fazem. Portanto, eu tenho aqui um
conflito entre a moral e a ética, porque há algumas coisas que sim, se calhar não seria necessário que nos digam, não é? E eu tenho plena convicção de que Manuel de Araújo está ciente disto, mas ele tem um interesse, é passar a fase seguinte e confirmar-se edil pela Renamo. E como tal, ele não pode largar aquela cadeira, porque se ele o fizer, torna-se inelegível. Então, eu penso que é uma camisa de força que ele tem atada, mas ele está consciente. Então, cabe a quem vai tomar a decisão. As instituições. Não, neste momento até não diria as instituições. Cabe a quem vai tomar a decisão e olhar para estes cenários, porque nós já temos um pacote, já podemos ver o que é que nos espera. Podemos também fazer conjunturas. A Egna disse uma coisa aqui que eu considero muito interessante. É o fato de Manuel de Araújo não falar nem em nome da Renamo ou pela Renamo, nem pelo NDM. Continua a afirmar-se ele, Manuel de Araújo. Quer dizer que ele vai se confirmar. Ou a pretensão dele é confirmar-se como pela Renamo, mas continuará a ser uma força supra. Portanto, que se calhar para até além, às vezes incontrolável dentro da própria então, isto para mim traz uma outra discussão. Posso perceber, sem muito esforço, a necessidade de termos cabeças de outros candidatos que sejam eleitos de forma direta e fortes. Mas também, e aqui a Egna também disse, e eu corroboro, os partidos políticos são máquinas, são forças e elas têm uma visão. Se temos uma pedra que quer mostrar-se ou aparenta suplantar a organização toda, e podemos aqui discutir se é para o bem ou para o mal, mas o ponto é que se há uma organização, ela é uma máquina e ela rema para a esquerda, o esforço todo é para a esquerda. E aparece uma única força que se diz maior a remar para a direita, estamos a dizer que há aqui um conflito. Então, esta máquina continua a carburar e a funcionar de forma oleosa, integrada, como se pretende, continua a ser partidista, continua a granjear e articular para os seus munícipes, para dentro e fora, como se pretende. Portanto, eu penso que esta é uma discussão interessante. Como disse, eventualmente vamos poder, daqui a mais 2 anos e meio, 3, e se calhar quando estivermos a pensar nas próximas eleições, já poderemos ter dados que vão nos permitir olhar e dizer estamos satisfeitos com o modelo que escolhemos. Com a nova legislação. Ou não. Muito bem. Mesmo para terminar, vamos às palavras de Mohamed Oussouf, que é o coordenador interino da Renamo, numa teleconferência, mais ou menos aquilo que fazia Afonso Dhlakama, em Gorongosa, onde lançou acusações a Frelimo e as Forças de Defesa e Segurança, fala de perseguição às cabeças de lista da Renamo e também dos seus militantes, e diz não perceber como é que, numa fase de negociação, haja estes acontecimentos. Egna, qual é a sua análise ou a sua sensibilidade em relação às palavras de Mohamed Oussouf? E é preciso considerar que Mohamed Oussouf dá essa conferência de imprensa no dia em que também Ivone Soares está em Quelimane a reforçar que Manuel de Araújo é cabeça de lista da Renamo. Bom, a mim me fazem imensa confusão as declarações do Oussouf Mohamed, porque ele está num processo negocial direto com a Sua Excelência o Presidente da República. Ele tem a prerrogativa de trazer essas discussões ou levar esses problemas diretamente para o Presidente da República, sendo elas legítimas. E também me faz confusão as acusações que ele faz, que me parecem meio difusas, ou às Forças de Defesa e Segurança, ou ao partido no poder, e acaba diluindo um pouco essa conferência de imprensa. Eu creio que o exercício que foi feito pela Renamo de levar a Ivone Soares para reforçar a posição de Manuel de Araújo como edil de Quelimane ou como cabeça de lista pela Renamo estão bastante certas, mas as declarações do Oussouf Mohamed me parecem muito difusas e descontextualizadas se entendemos que estamos num contexto negocial que para nós está a funcionar perfeitamente, porque temos visto os resultados, incluindo porque também temos visto a criação de comissões, ou seja, é um exercício paralelo que se calhar não faz muito sentido e traz mais confusão do que solução àquilo que nós pretendemos. Entendo que se calhar havia uma necessidade de trazer uma comunicação, de reforçar também a posição de Ivone Soares em Quelimane, que talvez não foi muito bem entendido, ou que ele talvez não conseguiu fazer bem um exercício, mas eu creio que essas acusações
não são infundadas porque não sabemos. Ademais, acusações sempre prova neste momento em que nós estamos a viver de negociações diretas com criação de comissões e de exercícios para chegarmos às eleições, se calhar não façam muito sentido e retiram um pouco a legitimidade que ele próprio tem como o negociador-chefe da Renamo. Então, se não tem como levar ou encaminhar problemas desta natureza às entidades competentes com as quais tem estado a trabalhar durante este período, se calhar nós temos que pôr em causa a sua própria legitimidade como negociador-chefe. Eu creio que há ter havido algum equívoco nas declarações do Suf Momad e... Muito bem, essa considera também que há aqui alguns equívocos na forma como o Suf Momad coloca as reclamações? Bom, eu queria muito me surpreender com a Renamo ou com a sua comunicação em vésperas de pleitos eleitorais. Queria muito surpreender-me. Não está surpresa? Não estou. Queria muito acreditar que vamos ter uma Renamo, se calhar, pós Afonso da Gama, com uma forma diferente da Afonso da Gama, para comunicar, portanto, uma comunicação forte da Renamo. Infelizmente, também não consigo ver isso. As teleconferências ou radioconferências, o que quer que seja, era uma marca da Afonso da Gama que o Suf Momad adotou, e lembro-me muito aquela comunicação, acho que foi uma das últimas que Afonso da Gama fez no momento crucial da eleição intercalar de Nampula. Portanto, esta é uma marca característica da Renamo, não é? É uma forma que eles testaram, teve alguns resultados e eles acham que vale a pena adotar. Eu consideraria mais útil que o Suf Momad, sendo ele negociador, portanto, ele tem acesso direto e privilegiado ao Presidente da República. Algumas das questões que ele traz são, portanto, assuntos que estão na mesa, que é a questão das forças de defesa e segurança, inclusive a integração de seus homens. Eu acharia mais proveitoso se nesta comunicação, em vez de tanto aquela maneira muito a Renamo, nos servissem um cardápio mais interessante. O que é que seria um cardápio interessante? Comuniquei ao Presidente da República aquela questão, há 2 dias, há 3 dias, e aguardamos esta. Portanto, dar-nos um ponto de mostrar que estamos a evoluir. Portanto, convocar a imprensa para atacar as forças de defesa e segurança, convocar a imprensa para atacar a Frelimo, que é, neste momento, portanto, o outro lado que vai concorrer consigo. Não só entender uma conferência de imprensa sem conteúdo, é isto? Eu não vi muito. E, por outro lado, enquanto ele diz que não lhe está a ser permitido fazer o trabalho político, temos a chefe da bancada a fazer trabalho político, a reforçar a narrativa e a mensagem da Renamo. Portanto, eu considerei isto um paradoxo. O que é que a Renamo quereria, ou o que deveria acontecer para ele sentir que pode fazer o trabalho político? Está a respeitar tudo aquilo que são os pressupostos, tanto que precisaríamos de mais informação aqui, mais substância, e não esta mesmice. Eu, honestamente, não me surpreendi, porque esta é a marca característica da Afonso da Gama e que parece que a Renamo decidiu adotar como sua, e o Suf Momad está a seguir as pegadas de forma religiosa. Muito bem, está com as suas palavras, terminamos o programa de hoje. Agradecer a vossa presença. Egna Sedum, pesquisadora, e Esta Segaouk, comentadora aqui da casa. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, a Opinião Feminina termina por aqui. Até daqui a 7 dias.